Nossa aula agora será sobre teste muscular manual, uma avaliação importante para a nossa prática clínica diária como fisioterapeuta. O teste muscular manual é um dos processos de avaliação dentro da avaliação fisioterapêutica como um todo. Vocês já aprenderam que no primeiro momento nós temos a anamnese, onde vamos fazer a identificação e colher a história clínica do paciente, certo? História, queixa principal, história clínica atual, história pregressa, história familiar, história social, vários outros fatores associados à história clínica do nosso paciente. E depois nós vamos para a parte de avaliação clínico-funcional, em que temos a inspeção, a palpação, o exame físico propriamente dito. A gente tem inspeção e palpação, como eu falei, parte de mobilização, tanto para verificar a mobilização ativa, a mobilização passiva, a parte de flexibilidade muscular, como mostrei numa aula que vocês já viram, avaliação de provas musculares, onde aqui eu vou ter testes para verificar a função muscular, em que entra o teste muscular manual. Avaliação postural, avaliação da marcha ou da corrida, dependendo da necessidade, e avaliação funcional de uma forma geral. Fazendo toda essa parte de anamnese e avaliação clínico-funcional, nós chegamos no diagnóstico funcional, diagnóstico cinético funcional, que é o diagnóstico do fisioterapeuta, diferentemente do diagnóstico nosológico, que é o diagnóstico do médico. Temos os nossos objetivos a partir do diagnóstico cinético funcional e a partir disso passamos a nossa conduta e o tratamento fisioterapêutico. E aqui que a gente vai se ater sobre essas provas musculares. Então, os testes musculares, as provas de função musculares, eles verificam a primeira variável, que é a força muscular. Sabendo que nós podemos avaliar também, tem testes para isso, para avaliar trabalho muscular, potência muscular, mas logo de cara a variável que acaba sendo mais importante e clinicamente mais fácil de avaliar é a força muscular, que faz parte do exame físico do paciente. E o que é importante? Nós identificarmos se esse paciente tem alguma limitação articular ou uma limitação muscular, como um problema de flexibilidade mesmo, que acaba impedindo de nós conseguirmos fazer uma avaliação de força muscular, fazer um teste muscular manual. Então é importante que nós, antes de começar o teste muscular manual, e como vocês viram no slide passado, a parte de mobilização vem antes até do que a parte de função muscular, nós temos que verificar como é que está a sintomatologia do paciente, nós temos que verificar como é que está a amplitude de movimento, se esse paciente tem alguma limitação, alguma restrição que seja de origem articular, que seja de origem muscular. Antes de fazer esse teste também é importante nós verificarmos o tônus, o trofismo e a coordenação do nosso paciente. Então temos que verificar se o paciente tem uma hipotonia ou uma hipertonia, se o trofismo do paciente está adequado ou não. O trofismo a gente pode avaliar com inspeção e perimetria. O tônus a gente avalia com mobilização passiva e palpação, certo? E a coordenação a gente verifica se o paciente tem coordenação de executar um determinado movimento para que eu consiga fazer um teste de força muscular. E de repente eu peço para o paciente fazer, eu quero verificar a força dos flexores do ombro, peço para o paciente fazer flexão do ombro, ele ou tem uma restrição de amplitude de movimento que não consegue fazer, ele tem um problema articular, de repente tem uma capsulite e não tem amplitude de movimento, o teste já fica mascarado. O paciente não tem coordenação, enfim, de repente passou por algum comprometimento neurológico, teve alguma lesão do plexo braquial e acabou que ele não tem coordenação para conseguir executar o teste de maneira adequada. Então isso também acaba limitando nós conseguirmos fazer o teste de maneira adequada. Então sempre pense, para você fazer esse teste você tem que ter, primeiro, articulação livre, né? Se o paciente tiver alguma restrição articular ou restrição muscular, isso já vai mascarar o teste. Tem que ter o tônus adequado, o tônus avalia com palpação e mobilização passiva, a gente verifica se está normal com hipotonia ou hipertonia. Trofismo, verificamos se está com hipotrofia, hipertrofia ou normal, a gente verifica pela inspeção, comparando um membro com outro, por exemplo. E perimetria, e a coordenação, se ele tem coordenação para conseguir executar o movimento que vai ser necessário para o teste muscular manual, certo? É importante esse ponto para nós conseguirmos prescrever exercícios terapêuticos de maneira adequada. Eu preciso identificar esses déficits de força muscular e conseguir implementar os exercícios terapêuticos adequados. Como é que vai ser a aplicação da resistência, se eu vou utilizar a gravidade a favor, a gravidade contra, se eu vou anular a gravidade, como é que vão ser esses exercícios? Eu preciso a partir do teste muscular manual que vai me falar. E eu sempre estou avaliando grupos musculares e não o músculo individualmente, ok? Então quando eu faço um teste muscular manual, eu não consigo avaliar isoladamente um grupo muscular. Então, por exemplo, na hora que eu falo que eu quero verificar a força dos flexores de ombro, quem é que vocês vão lembrar que são flexores de ombro?
eu tenho como flexor de ombro, eu tenho o deltoide anterior, eu tenho a porção longa do bíceps braquial, eu tenho o córaco braquial, importante flexor do ombro também. Eu tenho o peitoral maior, as fibras claviculares, que são flexores de ombro também. Então eu tenho vários grupos musculares responsáveis pela flexão do ombro, mas eu não consigo determinar se o problema é o deltoide anterior, se o problema é o córaco braquial, qual o grupo muscular que está com problema. Mas eu faço a avaliação da função como um todo, certo? Da mesma forma, por exemplo, extensão de joelho. Na hora que você identifica que o paciente tem um déficit de força dos extensores de joelho, você não consegue dizer ao certo se isso é do reto femoral, do vasto intermediário, do vasto lateral ou do vasto medial. Você sabe que ali tem um problema dos extensores do joelho. Então, a gente sempre avalia no teste muscular manual, e para falar a verdade, em todos os testes de força muscular, a gente avalia grupos musculares e não um músculo individualmente. Beleza? Para avaliar a força muscular, esses testes musculares, o que a gente tem? Nós temos o TMM, que é o teste muscular manual, que é o objeto-alvo dessa aula. Nós temos a avaliação com células de carga, que podem ser utilizadas em dinamômetros isométricos, eu vou mostrar algumas imagens. Podemos fazer a avaliação com um RM, que é uma repetição máxima, muito utilizada por profissionais de educação física, mas também não reprodutível em pacientes com algum tipo de lesão, porque você vai ter que trabalhar com muitas cargas. Basicamente, você vai avaliar a capacidade que o paciente tem de realizar uma repetição. Então, ele teria que ser capaz de realizar apenas uma repetição, na segunda repetição ele já iria falhar de um determinado exercício. Então, as cargas têm que ser muito altas, o que acaba gerando um estresse articular, um estresse muscular, gerando dor no paciente. Nós temos os dinamômetros manuais, como eu falei, que utilizam também células de carga, plataforma de força, avalia força, e dinamômetro isocinético, que seria o padrão ouro para avaliar força muscular, para avaliar torque muscular. Quando nós falamos de um RM, eu não quero aqui que vocês se aprofundem nesse estudo aqui de uma repetição máxima para quantificar a força muscular, porque não é objeto-alvo do nosso estudo e nós não utilizamos muito na área da fisioterapia, salvo algumas exceções na área de desempenho, de fisioterapia esportiva. Mas basicamente nós temos a prescrição de exercício baseado em um RM, pensando em pessoas saudáveis, onde o paciente vai conseguir fazer uma repetição apenas com a carga máxima possível. Mas nós temos também o teste de carga relativa, que nós trabalhamos um percentual de um RM. Então, de repente, o paciente faz 10 repetições para chegar na falha, eu sei que essa carga que ele utilizou foi a 75% de uma repetição máxima. Então, você consegue fazer inferências de uma repetição. Mas mesmo assim, mesmo o paciente fazendo 10 repetições para até chegar na falha muscular, mesmo assim é uma carga alta que muitas vezes, devido à dor musculoesquelética, ele não consegue fazer, certo? Mas, de qualquer maneira, o teste é descrito como um RM e nós temos o teste de carga relativa, que a partir do número de repetições que o paciente consegue fazer com uma determinada carga, eu chego no percentual de um RM. Então, mais um exemplo, se o paciente faz 15 repetições com uma carga X e ele chega nessa fadiga com 15 repetições, ele não consegue fazer mais nenhuma repetição, não consegue fazer a 16ª, eu sei que aquela carga foi 65% de uma repetição máxima. Então, se o paciente fez com 10 quilos essas 15 repetições para chegar na fadiga, eu sei que um RM dele, essa carga foi de 65%, vai ser em torno de 15 quilos, beleza? E aqui são várias formas de fazer a avaliação. Aqui nós temos medidas de preensão manual, que aqui tem uma célula de carga, preensão manual, preensão manual, preensão manual. Isso daqui é nós temos aqui uma célula de carga também, certo? Nós temos isso aqui, essa aqui é uma célula de carga acoplada a esse equipamento, que aqui a gente consegue verificar a força dos extensores de tronco, fazer força dos membros inferiores em cadeia cinética fechada, mas aqui dentro desse equipamento tem uma célula de carga dessa. Aqui é um dinamômetro isométrico que também trabalha com célula de carga, clinicamente utilizamos bastante. E aqui é uma plataforma de força que também é uma medida de avaliação de força. Não de força muscular, mas a gente verifica força de reação do solo, mas que não deixa de ser uma variável relacionada à força. Mas nós estamos muito acostumados a utilizar essas medidas, com dinamômetro isométrico, com o dinamômetro de preensão, certo? E essas células de carga que você consegue acoplar a alguns dispositivos, a alguns equipamentos. Mas o teste muscular manual, ele não utiliza nenhum desses equipamentos, ele simplesmente utiliza sua força manual.
E tem alguns problemas, a gente já vai discutir sobre isso. Então, os princípios, vamos lá. Ele foi desenvolvido pelo um médico, o Dr. Robert Lowey. Ele utilizou os princípios da ação gravitacional para conseguir fazer esse tipo de avaliação. Então, basicamente, ele graduou, eu vou mostrar essa graduação, se o paciente conseguia fazer um determinado movimento, que seja a abdução do ombro, ele consegue fazer essa abdução do ombro contra a gravidade e contra a resistência manual, ou não, para ele conseguir fazer a abdução do ombro, eu preciso colocar numa posição que ele vai anular a gravidade. Anulando a gravidade, ele consegue fazer esse exercício, esse movimento ou não? Ou ele precisa ainda de auxílio para fazer esse exercício, mesmo anulando a gravidade? Então, ele levou em consideração posicionamentos que iriam contra a gravidade ou que iriam anular a gravidade. Ele desenvolveu principalmente para pacientes com poliomielite, certo? Ele desenvolveu esse teste muscular manual para verificar grupos musculares individuais. Eu falei que músculo individual, mas eram grupos musculares individuais. Então ele queria saber qual a função dos flexores do quadril, dos abdutores do quadril, dos extensores de joelho, dos abdutores de ombro, os rotadores internos do ombro. Então ele desenvolveu posições que anulavam a gravidade, ele conseguia colocar resistência manual, ou que ele colocava contra a gravidade mais resistência, certo? O grande problema desse teste muscular manual é a reprodutibilidade e a validade. Por que isso? Porque na hora que eu aplico uma força, isso é subjetivo de cada avaliador. Então é uma variável avaliador dependente. Então a força que eu coloco para graduar um paciente de repente grau 4 ou grau 5 é diferente da força que você coloca, certo? Então tem um problema nesse teste muscular manual de reprodutibilidade e de validade, certo? Basicamente nós teremos uma graduação se o paciente consegue fazer o movimento com o peso do segmento corporal, se o paciente consegue fazer o movimento com o peso do segmento corporal mais ação da gravidade, e se o paciente consegue fazer o movimento com o peso do segmento corporal mais ação da gravidade, mais uma resistência manual, que vai ser de leve a intensa. Eu vou mostrar isso aqui mais para frente. Então, a classificação do teste muscular manual, vocês vão ver isso na prática bem direitinho. Nós seguimos essa tabela de Oxford, certo? Que a gente gradua no TMM de 0 a 5. 0 sendo a ausência de contração. Então o paciente, na hora que você pede o paciente fazer um determinado movimento, ele não tem nem resquício de contração e não consegue fazer movimento. No grau 1, a gente chama um estado péssimo, ele tem um resquício de movimento, ele tem contração muscular, mas sem movimento. Então, de repente, o paciente ele faz até uma fibrilação muscular, você vê a musculatura fibrilando, mas ele não é capaz de iniciar o movimento. Isso seria um grau 1. Ou seja, você consegue até ver um pouco de contração muscular, mas essa contração não é o suficiente para gerar nenhum tipo de movimento. Já no grau 2, um paciente fraco, ele tem contração muscular, ele não tem amplitude de movimento completa contra a gravidade, ou ele tem amplitude completa de movimento na ausência da gravidade. Por exemplo, o grau 0 para flexão de cotovelo, o cara não, você pediria, contrai a musculatura, contrai para dobrar o cotovelo. Não tem esboço nenhum. Contrai para dobrar o cotovelo, aí você vê algum tipo de contração muscular, mas não tem movimento. Grau 1. O grau 2, contra a gravidade, você pede para ele fazer o movimento de contração para a flexão do cotovelo, ele até consegue levantar, mas ele não consegue completar o movimento total. Isso contra a gravidade. Na hora que eu anulo a gravidade, estabiliza aqui, por exemplo, essa flexão de cotovelo não está mais contra a gravidade, diferente dessa posição, certo? Então nessa posição onde eu anulo o efeito da gravidade, peço a contração, ele consegue ter amplitude completa. Isso é caracterizado como grau 2. O paciente tem contração, contra a gravidade ele não tem amplitude completa. Na ausência da gravidade ele consegue ter amplitude completa. Já o grau 3, que é um regular, o paciente tem contração e consegue desenvolver amplitude completa contra a gravidade, mas sem resistência externa. Ele consegue só contra a gravidade. Grau 4, o paciente consegue fazer o movimento completo contra a gravidade com uma resistência moderada. E o grau 5, que é o normal, o paciente consegue fazer o movimento completo contra a gravidade e uma resistência máxima, certo?
Essa é a classificação da tabela de Oxford que vai graduar o teste muscular manual do grau 0, que é o paciente que não tem contração muscular e não tem movimento, até um grau 5, o paciente que tem contração muscular contra a gravidade, amplitude completa e resistência máxima. Aí nós temos fatores aqui que podem nos ajudar nessa graduação. O que é? O sistema de bioalavancas, primeiro ponto. Por quê? Porque nós sabemos que na hora que a gente faz um movimento de flexão do cotovelo, por exemplo, na hora que eu coloco uma resistência distal, eu aumento o torque interno, então aumenta a necessidade desse grupo muscular gerar força. Na hora que eu coloco uma resistência mais proximal da articulação que está se movendo, eu diminuo o braço de alavanca e eu necessito de menos torque interno. Então, muitas vezes, na graduação do que seria um grau 4 e grau 5, nós manipulamos o braço de alavanca. A gente deixa num braço de alavanca curto, menor, para classificar um grau 4, e nós deixamos um braço de alavanca maior, distal ao segmento, para classificar um grau 5, certo? Nós temos que identificar quais os grupos musculares que iremos avaliar, né? Claro que não tem como a gente avaliar todos os grupos musculares em todos os pacientes, a gente tem que fazer a triagem para identificar quais são aqueles grupos musculares mais importantes e a gente tem que estar atento às substituições, às compensações musculares. Por exemplo, avaliando flexão do ombro no paciente que tem fraqueza, na hora que eu coloco aqui a resistência no segmento mais distal para verificar se o paciente tem uma força muscular grau 5, eu peço para ele fazer a força, ele começa a inclinar o tronco para o lado contralateral, ou seja, ele está utilizando o quadrado lombar, abdominais do lado contralateral para tentar aumentar a força de flexão do ombro, porque a musculatura flexora do ombro está fraca, então a gente tem que tomar cuidado com essas substituições musculares. Aí no livro da Amada João, eu vou mandar o capítulo para vocês, ele fala que o TMM, né, o teste muscular manual, é um procedimento que depende do conhecimento e experiência do examinador. Devem-se possuir conhecimentos de anatomia, origem de seção muscular, ação e cinesiologia, além da capacidade de palpar o músculo e distinguir entre trofismo normal, hipotrofiado e hipertrofiado, né? Faltou aqui. Também se faz necessário recorrer às anormalidades de posição ou movimento. Então, nós vamos mostrar na aula prática todos os posicionamentos necessários para avaliar os grupos musculares, certo? Em relação ao método para avaliarmos o teste muscular manual, hoje em dia nós temos duas formas principais de fazer a avaliação. Seguindo o método de Lovett, quem desenvolveu o procedimento, ou utilizando o método de Kendall, que também desenvolveu bastante essas formas de avaliação do teste muscular manual. A primeira, do método de Lovett, ele fala o quê? Então você vai avaliar a força do paciente em contração concêntrica. Então eu vou avaliar a capacidade que o paciente tem de vencer uma resistência externa em toda a amplitude de movimento, certo? Aqui a gente já tem um grau 3, né? Eu tenho amplitude completa sem resistência externa, mas com resistência da gravidade. E eu tenho um grau 4 colocando uma resistência proximal, grau 5 colocando uma resistência distal, certo? Mas eu avalio em toda a amplitude de movimento. Já no método de Kendall, nós temos o quê? O paciente conseguindo vencer a gravidade, sendo um grau 3, eu vou colocá-lo numa posição que vai ter a incidência máxima da gravidade, em 90 graus de abdução do ombro, e vou aplicar uma resistência proximal para avaliar grau 4, ou distal para avaliar se o paciente tem força grau 5, tá certo? E faço essa forma em isometria, ok? O que é muito importante ser frisado? Do grau 0 ao grau 3, nós não precisamos comparar com o lado contralateral. Mas o grau 4 e o grau 5 eu preciso comparar com o lado contralateral. Tanto no braço de alavanca curto para verificar grau 4 como no braço de alavanca grau 5, para conseguir comparar, para verificar se a força desse membro que passou por lesão está igual com a força do membro que não teve a lesão. Por isso que essa avaliação passa por um pouco de subjetividade do avaliador. Que você vai avaliar a força do membro acometido e vai verificar com que força você aplicou para conseguir, assim, qual foi a força máxima que o paciente conseguiu aplicar. Aí você vai ter que comparar com um lado que não passou por lesão para conseguir identificar se essa força que ele aplicou no lado que teve a lesão está igual à força do lado que não teve a lesão. Tá entendendo? Acho que na prática isso fica mais fácil de ser visualizado. Mas, por exemplo, o cara que tive um problema no ombro, eu vou avaliar a força dos flexores. Fiz a avaliação da força, cheguei na força máxima, ele não conseguiu aplicar mais força. Beleza. Agora eu vou avaliar o lado contralateral, que não teve lesão, e peço para ele aplicar a máxima força possível. De repente ele consegue aplicar muito mais força. Então eu sei que esse lado
por mais que eu tivesse um braço de alavanca longo, ele não atingiu a mesma força do lado contralateral, então é um grau 4, porque essa classificação de grau 4 e 5 vai ser específico para cada paciente. O grau 0, 1, 2 e 3 não, vai depender se ele consegue, se ele tem contração muscular, se ele consegue gerar movimento, se ele consegue ter contração muscular e gerar movimento na ausência da gravidade, grau 2, ou contra a gravidade, grau 3. Mas grau 4 e grau 5, que acaba tendo a maior falha de confiabilidade, você precisa comparar com o lado não acometido. Porque de repente ele tem uma boa força, ele consegue vencer a gravidade contra uma resistência até considerável, mas a força que ele gera é muito menor do que a força do lado contralateral, beleza? Então sempre é importante comparar com o lado contralateral, principalmente grau 4 e grau 5. Aí dentro do método de Kendall, como eu já expliquei, que são isometrias, você vai avaliar por isometria numa posição onde vai ter a máxima incidência da gravidade, nós ainda podemos fazer pelo break test ou pelo make test. O que significa isso? O break test, você vai quebrar a posição. Ou seja, você está avaliando a força dos flexores do ombro aqui do paciente, eu peço o paciente segurar, eu aplico uma força, até eu quebrar a posição que o paciente manteve. Então eu tenho que eu tenho que ir crescendo na minha força até eu conseguir fazer com que o paciente perca a manutenção da posição isométrica. Esse é o break test, eu vou quebrar essa posição. Já no make test, eu só vou manter a posição. Então, eu peço ao paciente colocar a força para cima e vou controlando essa força. Eu não coloco mais força que o paciente. E parou o teste. Então, isso que muda. No break test, eu que vou aumentando minha força até chegar no máximo de força do paciente e quebrar a posição. Ou então no make test, que eu só vou regulando a minha força a partir do momento que o paciente vai colocando mais força, sem que tenha movimento. Ok? Vamos lá. Então, para a avaliação do teste muscular manual, a gente tem alguns parâmetros para levar em consideração. Triagem dos grupos musculares que serão avaliados. A posição do paciente de acordo para anular a gravidade ou para ir contra a gravidade. Posição do fisioterapeuta. Como nesse teste o fisioterapeuta vai ter que colocar força. E de repente vai ter que colocar muita força. Então a gente tem que se posicionar de forma que nós consigamos melhorar nosso braço de alavanca, utilizar peso corporal para conseguir estabilizar os segmentos e também aplicar o teste muscular manual de maneira adequada, né? Estabilização dos segmentos que serão avaliados e dos que não serão avaliados, posição adequada dos segmentos, cuidado com as substituições musculares, como eu já falei, o paciente apresentar fraqueza, ele vai acabar substituindo com outros grupos musculares. O ambiente adequado para essa avaliação e verificar se você vai aplicar resistência distal ou proximal, principalmente quando a gente está falando de grau 4 e grau 5, certo? O que é que nós temos que ficar atento? Com a vontade do paciente, nós temos que ensinar o paciente a fazer esse teste e tem que garantir que o paciente vai aplicar a maior força possível, que como é um teste que depende do paciente, a gente manda ele botar força, ele não quer colocar força e faz um teste meio que no migué, certo? Tem que tomar cuidado com a ansiedade do paciente, motivação e compreensão do teste. Então, muitas vezes o paciente está meio receoso, né? Veio você de jaleco, ele está com uma dor, está com uma lesão, está num ambiente estranho ali para ele. Então, ele acaba não executando o teste de maneira adequada pela situação como um todo. Além da vontade, né, ele tem que ter motivação para isso, então é importante esse comando verbal, pedindo força, 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 e ensinar o paciente de maneira adequada. Então você coloca o paciente, por exemplo, aqui em flexão de 90 graus e fala, vou querer que você coloque a máxima força possível para cima, não se preocupe comigo que eu tenho força, eu vou resistir aqui a força que você vai colocar, e na hora que começar o teste, você manda força, 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 vamos para dar motivação para esse paciente, para garantir que ele vai aplicar a maior força possível, certo? Senão você vai ter um teste mascarado. Então, e a gente tem mais ou menos isso. Na hora que a gente pede qualquer teste que exige muita força do paciente, o que é que pode ocorrer? Isso pode vir associado à dor. Então, muitas vezes, na hora que você está fazendo o teste, isso acaba piorando a sintomatologia do paciente, ou o paciente sente dor no meio do teste, e a dor acaba inibindo a musculatura e mascara o teste. É interessante que a gente tem alguns sinais aqui. Então, por exemplo, se você faz um teste, o paciente não tem dor, e não tem déficit de força, a gente fala que esse paciente não tem lesão. Então pronto, esse grupo muscular que a gente avaliou, ele não tem tendinopatia, não tem lesão muscular, ele está íntegro. Se o paciente tem dor, mas não tem déficit de força, normalmente a gente imagina que o paciente tem uma tendinopatia. Porque em pacientes com tendinopatia, eles conseguem gerar muita força muscular, mas vem um pouquinho de dor, certo? Se ele tem uma ruptura parcial muscular, ou tendinha, na hora do teste ele vai ter dor, e ele vai ter déficit de força,
certo? E pacientes com uma ruptura total muscular ou lesões neurológicas, lembrando, ruptura total, ou lesões neurológicas também neurais completas, eles não vão ter dor, mas vão ter um déficit de força gigantesco, certo? Porque o músculo foi todo rompido, né? Então naquele momento ele não vai ter dor. Ou se o paciente tem uma lesão de plexo braquial, também nesse momento ele não vai conseguir gerar força. E aqui são só uns posicionamentos, para a gente avaliar a flexão do ombro, que eu já mostrei aqui para vocês várias vezes. Todos os exemplos aqui foram para a flexão do ombro, com um contato proximal, aqui para avaliar a força dos flexores do cotovelo, com um contato distal. E é isso, pessoal. Então esse é o conceito teórico do teste muscular manual. E agora na prática a gente vai implementar esses conceitos teóricos nos posicionamentos práticos.